Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Gostaria de parabenizar as irmãs Debbie Buffoni, Manuela Bocha e a irmã Ana Cláudia. Eu não conheço a irmã Ana Cláudia, mas tive a oportunidade de assistir uma live que a Debbie Buffoni promoveu, ao mesmo tempo em que entrevistou aí a Manuela e a Ana Cláudia. E eu achei interessante porque são três mulheres fazendo teologia. Mulher também faz teologia, né? Mulher também discute a Bíblia, né? E com profundidade e com inteligência. Então gostaria de parabenizar as três irmãs pela excelente live que produziram, pelas explicações bem fundamentadas que deram sobre a questão da velha e da nova aliança, né? Agora, por mais que a gente fale sobre esses assuntos, velha e nova aliança, lei, de modo geral, a gente não consegue lacrar, a gente não consegue fechar esse assunto, né? Tanta verdade que nós estamos aqui há 7 anos falando basicamente as mesmas coisas, sob diversos prismas e modos, e a gente não tem essa pretensão tola de encerrar o assunto, de fechar o assunto. A gente vai discutindo o assunto na medida em que Deus nos concede oportunidades para discuti-lo, na esperança de que muitos, ao nos ouvir falando sobre esses assuntos, de modo bíblico e fundamentado, possam realmente adquirir a certeza e a convicção de que não há por que errar. Não há por que errar, já que a Bíblia traça o caminho, né? Se você erra por conta própria. Erra porque você quer, porque a Bíblia já traçou o mapa, já traçou o caminho. Eu começo lendo Êxodo 34, verso 28. Olha só, Êxodo 34, verso 28. E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Veja que Moisés está dizendo aqui em Êxodo que as tábuas continham 10 palavras, e estas 10 palavras eram o quê? O fundamento da aliança que Deus fez com o povo. Aqui em Êxodo 34, versículo 10, então o Senhor disse: eis que faço uma aliança. Interessante notar que Deus, ele reafirma a sua aliança depois que Moisés, ao receber as tábuas escritas pelo dedo de Deus lá no Monte Sinai, desce e vê o povo celebrando um bacanal em torno de um bezerro de ouro, né, que representava ali divindades egípcias, certo? Então, quando Moisés desce, de posse das tábuas de pedra contendo as 10 palavras, os 10 mandamentos, ele vê aquele bacanal, se enfurece, né, joga as tábuas no chão, as quebra. Deus chama Moisés de novo, né? Deus chama Moisés de novo. Olha aqui, Êxodo 34, verso 1. Então o Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Veja, quando você lê o verso 28, dá a entender que Moisés que escreveu, né? Não foi Moisés que escreveu os mandamentos nessas novas tábuas. Quem escreveu foi o próprio Deus, né? Moisés cortou as tábuas agora. Moisés, ele teve que obedecer a Deus, porque Deus falou: olha, corta aí 2 tábuas, sobe para cá de novo, né? E aí ele passa 40 dias e 40 noites lá, e Deus escreve nas tábuas que ele cortou as 10 palavras da aliança que Deus estava firmando com o povo de Israel, certo? Na verdade, Deus estava reafirmando a aliança porque Deus, o próprio Israel, quebrou a aliança quando o quê?
quando adoraram um bezerro de ouro ali aos pés do Monte Sinai, né? O povo quebrou a aliança com Deus. Deus teve que reafirmar uma nova aliança. Mas quais foram os fundamentos dessa nova aliança? Né? Os mesmos fundamentos que Deus estabelecera antes, as 10 palavras, certo? Então a gente tem que entender isso. As tábuas continham as 10 palavras da aliança. Só que o próprio Moisés, aqui se você retroceder, aqui em Êxodo, Moisés repercutindo aquela ação idólatra, né, que culminou na morte de milhares de pessoas ali no pé do Monte Sinai, Êxodo 32, versículo 22. Arão respondeu: não fique irado, meu senhor. Você sabe que este povo é propenso para o mal. Arão dizendo para Moisés. Arão dizendo, olha, não fica irado, porque você sabe que esse povo é propenso para o mal. Ou seja, isso aqui é um indicativo da depravação pecaminosa que existe no ser humano. O ser humano não nasce com propensão para Deus. Ele não nasce com inclinação para Deus. Ele nasce com uma inclinação para o mal. Nós estamos dizendo isso há 7 longos anos e todo teólogo, sem exceção, calvinista, afirma isso de conformidade com a palavra. O homem nasce mal, nasce em condição carnal, nasce morto para Deus. E em condição carnal, ele não tem possibilidade de obedecer, não tem capacidade nem possibilidade de obedecer a lei de Deus, de se submeter à vontade de Deus, de ser amigo de Deus, de agradar a Deus. Jesus disse, a carne para nada aproveita. Nós temos que estar repetindo isso aqui a exaustão. Olha o que diz Oséias capítulo 13, verso 9. A sua ruína, ó Israel, vem de você. Por isso que Arão disse lá para Moisés, quando Moisés desce do monte, vê o povo celebrando aquele bacanal espiritual diante de uma divindade egípcia, o touro, o bezerro de ouro. Por isso que Arão disse para Moisés, olha, eu não fico irado, meu senhor, você sabe que este povo é propenso para o mal. A sua ruína, Israel, vem de você mesmo. Todo ser humano nasce com propensões para o mal, com uma única inclinação. Como diz Paulo em Romanos 8, a carne inclina-se para a morte. Não é o que Paulo diz? Não é o que Paulo diz aqui em Romanos 8? Pois a inclinação da carne é morte. Esse povo está propenso para o mal. A inclinação desse povo dá para a morte, né? Então veja, Deus firma aquela aliança, que ele considera como sendo a primeira. Baseado em que mesmo? Nas 10 palavras da aliança. Só que como Deus é onisciente, ele é onisciente, ele já sabia que aquele povo também desconsideraria esta aliança. Alguém pode perguntar, como você pode provar isso? Primeiro o seguinte, se você analisar de forma fria, e se você crê que Deus é onisciente, já está explicado, né? Mas o próprio Deus deixa claro isso para Moisés, pouco antes de Moisés morrer. Pouco antes de Moisés morrer, Deus diz para Moisés o seguinte, eis que em breve você vai morrer, e então este povo se levantará e se prostituirá, seguindo deuses estranhos na terra em que vão entrar. Eles me deixarão e anularão a aliança que fiz com eles. Está aqui a prova escriturística. Deus reafirmou a aliança, dando-lhes as 10 palavras, os 10 mandamentos,
contidos nas tábuas de pedra. Mas Deus já sabia e deixou claro para Moisés, pouco antes de Moisés morrer, que eles anulariam uma aliança que Deus fez com eles. Eles anulariam a aliança. Vocês estão entendendo? Eles anulariam a aliança de que forma? Quebrando os mandamentos. Quebrando os mandamentos. Seguindo deuses estranhos na terra em que eles entrariam. Foi dessa forma que eles anularam aquela aliança que Deus fez com eles. Ora, se Deus já sabia que eles por si mesmos, a sua ruína, Israel, vem de você mesmo. Se Deus já sabia que eles anulariam a sua aliança, é exatamente e foi exatamente por este motivo que Deus, através do profeta Jeremias, já o quê? Prometeu uma nova. Prometeu uma nova. Olha aqui, Jeremias 31, 31. Eis vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aí olha, presta atenção nisso aqui, adventista. O adventistazinho, cabeça dura. O adventistazinha, cabeça dura. Teimoso. Teimosa. Cabecinha dura. Presta atenção nisso aqui. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Veja, Deus está prometendo uma nova aliança, não segundo a aliança que ele fez com os pais do profeta Jeremias lá no deserto. Será que eu tenho que repetir isso aqui de novo? Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Não segundo aquela aliança. Uma nova aliança não segundo aquela. Então, os termos desta nova aliança teriam que ser o quê? Alterados, modificados, mudados. E quem que está falando? Somos nós calvinistas? Não. É a Bíblia que está falando, não segundo a aliança que fiz com seus pais. 33, de Jeremias 31. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias do Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão meu povo. 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Alguém pode dizer, mas vem cá, como é que se deu esse negócio aqui? Porque se não foi segundo a aliança que Deus fez com o povo lá, logo após retirá-los do Egito, como é que ele pode falar que na nova aliança ele imprimiria as suas leis nas mentes e corações do povo? Então os termos continuam sendo os mesmos? Os termos continuam sendo os mesmos? Nós precisamos entender isso aqui. Veja, para entender isso aqui, você tem que recorrer a Paulo. E aí a gente tem que ir para 2 aos Coríntios. Venha comigo. Nós estamos passeando pela palavra de Deus. Falando sobre um assunto que é comumente mal compreendido dentro do território adventista. Vamos lá. 2 aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 em diante. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês, Paulo dizendo aos Coríntios, vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração,
conhecida e lida por todos. Veja, Paulo está afirmando que os crentes da igreja de Corinto eram o quê? A carta dos apóstolos, daqueles que ministraram o evangelho a eles. Os coríntios eram a própria carta escrita no coração deles, dos apóstolos. Vocês, verso 3, manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. Escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Os coríntios, os crentes coríntios, que receberam a ministração do Evangelho pelo apóstolo Paulo e pelos seus auxiliares, são agora considerados por Paulo como cartas vivas, escritas não com tinta, mas com o Espírito de Deus nos seus corações. Aqui, ó. Espírito de Deus aqui. 4. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. 6. O qual nos capacitou para sermos ministros de quê? Ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Veja, se você se fia somente na letra da lei, naquilo que está gravado com tinta nas tábuas de pedra, Paulo está usando simplesmente aqui o exemplo das tábuas de pedra, né? Se você se fia somente na letra, como fazem os adventistas do sétimo dia, vocês estão condenados. Por que estão condenados? Porque vocês não podem reverter a condenação na qual vocês nasceram. Todos vocês nasceram, estou falando todos vocês adventistas, assim como nós. Todos vocês nasceram guardando a lei. Eu já criei uma situação hipotética aqui. É como se um criminoso que transgrediu a lei e fosse condenado ou à prisão perpétua ou à morte, chegasse para o juiz e falasse assim: olha, senhor juiz, eu estou consciente dos erros que eu cometi, dos crimes que eu cometi, das transgressões à lei que eu cometi, mas eu prometo, faço um pacto com o Senhor que de agora em diante eu vou obedecer à lei. O juiz se volta para esse cidadão e diz: meu querido, você já transgrediu a lei, você tem consciência de que transgrediu a lei, o salário do pecado é a morte, então você está condenado à morte. Você precisa cumprir a penalidade da lei que você quebrou. A letra mata. Então não adianta você rebolar, tentar dizer para mim que agora você está guardando a lei, porque nem se você conseguisse guardar todo ponto, toda vírgula, toda letra da lei, você se livraria da condenação que já está sobre a sua cabeça, o criminoso. Gente, eu estou criando uma situação hipotética, com base na hipótese de um criminoso que já foi condenado à morte porque transgrediu a lei, chegar num juiz e dizer: senhor, juiz, eu estou convicto do pecado que eu cometi, ou dos pecados que eu cometi, das transgressões que eu cometi, e a partir de agora prometo ao senhor que vou guardar a lei. Aí o juiz se volta para ele: mas não tem como, meu filho. Tem como você se livrar da morte, não. Porque você já transgrediu a lei, e o salário do pecado, ou seja, da transgressão da lei, é a morte. Acabou, você precisa pagar.
a penalidade dos crimes que você cometeu. Não é guardando a lei a partir de agora que você vai se livrar dessa condenação, não. Olha, essa situação hipotética eu a criei para mostrar aos adventistas que é exatamente isso que você procura fazer diante de Deus, meu irmão, minha irmã adventista, presta atenção. Aí alguém pode perguntar, mas como a gente não diz isso? Olha, quando vocês dizem, não de forma oficial, mas de forma prática, porque há um abismo entre aquilo que professa teoricamente a Igreja Adventista, em tese, e a prática da religiosidade adventista. Há um abismo separando a teoria da prática. Quando vocês dizem, não, nós somos salvos pela graça. Só que toma cuidado, irmão. Seremos julgados pelas obras. Você é salvo pela graça, mas julgado pelas obras? Hã? E aí, como é que fica então a sua situação? Deus te salvou pela graça no passado, mas agora, veja bem, agora, Deus irá resolver a sua situação com base no quê? Na sua performance, com base na sua suposta obediência à lei. Só que você se esquece que se você se comprometer com a letra da lei, o que Paulo está dizendo aqui? O qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se você está comprometido com a letra, meu irmão, minha irmã adventista, que é o que você faz quando você procura, inclusive, guardar sábado. Você sabe por que você fala de lei? Só para enfiar o sábado goela abaixo do incauto. Então, se você está comprometido com a letra da lei, pensa no seguinte, tem que guardar tudo. Tudo. Lembra-se do que trouxe condenação a todo mundo? O que foi que trouxe condenação a todas as pessoas do mundo? Aí eu me volto para aquela situação hipotética que eu criei agora mesmo. Do criminoso chegando para o juiz e falar, senhor juiz, eu prometo que a partir de agora eu vou guardar a lei para reverter a minha condenação. Não há como, você tem que pagar o preço. Se você vive pela letra da lei, se você vive pela letra, você tem que pagar o preço. O que a letra manda? O salário do pecado é a morte. Quantos pecados foram necessários ser cometidos para que houvesse condenação de todas as pessoas do planeta Terra? Quantos pecados? A Bíblia responde, portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação. Quantos pecados foram necessários para condenar todas as pessoas da Terra? Todas, de todas as épocas, de todos os lugares. Quantos pecados? Um só. E você que comete pecado todo dia? E você que pretende viver segundo a letra da lei? Olha, o adventista ele faz questão de estampar na sua sala, um quadro da figura, uma figura até bonita de Jesus, ao lado das tábuas contendo os 10 mandamentos. Eu mesmo conheci um irmão lá em Anápolis que ele sustentava um quadro. Esse quadro, inclusive, é muito bonito. A figura de Jesus e ao lado da figura de Jesus, uma figura das tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos. Adventista vive da lei, vive para a lei, vive em função da lei. Por quê? Porque ele pensa no sábado quando ele pensa em lei. Por quê? Porque o sábado é lei. E ele não pode falar mal da lei. Aí ele pensa que nós estamos falando mal da lei pelo fato de sustentarmos que a salvação agora é com base nos termos da nova aliança, fundamentadas não em tábuas, mas fundamentadas em uma pessoa que é Jesus Cristo, que agora está sendo representado aqui pelo Espírito Santo, que é uma pessoa divina. E aí, olha, não quero papo com aqueles que negam a personalidade do Espírito Santo. Vão caçar um pau de sebo para vocês subirem. Não venham me atentar aqui, não. O Espírito Santo é uma pessoa.
A ele são atribuídas características de uma pessoa divina. Mas é uma pessoa misteriosa, é misteriosa. Claro, cheia de mistérios, é Deus. Deus é mistério. Não venham com surumelas para cima de mim. Não me venham encher o saco aqui, esses que não admitem a personalidade do Espírito Santo. Respeito vocês, mas eu estou fazendo no meu canal, estou pregando no meu canal, e no meu canal quem vai pregar o que eu vou pregar sou eu. Segundo a palavra. Verso 7 de 2 Coríntios 3. Se o ministério da morte... Veja, como é que Paulo considera a aliança, a velha aliança, fundamentada nos termos da lei que foi escrita em tábuas de pedra. Como é que ele considera isso? Não o ministro da nova aliança, mas e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras... O que foi gravado com letras em pedras? Não foram os 10 mandamentos, adventista? Não foram? Paulo está chamando de ministério da morte. Se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? É atribuído ao Espírito Santo um ministério. O ministério da nova aliança. O ministério da nova aliança está fundamentado na pessoa do Espírito Santo. Não em tábuas de pedra contendo letras. Por quê? Porque a letra mata, mas o Espírito faz o quê, irmãozinho adventista? Irmãzinha adventista, o Espírito faz o quê? O Espírito vivifica, ao contrário da letra que mata. O Espírito vivifica. Jesus deixou bem claro isso. As minhas palavras são espírito e são vida. As minhas palavras são espírito e são vida. A carne para nada aproveita. É o Espírito que vivifica. Na condição de carne, você está morto para Deus e a carne para nada aproveita, disse Jesus. Mas o Espírito chega em você e te traz a vida, irmãozinho, irmãzinha. Não tenha compromisso com a letra da lei. Veja, com a letra, não são com os princípios. Quando a gente fala aqui, olha, não tenha compromisso com a letra, o adventista chega nervosinho aqui, né, na seção de comentários e diz o seguinte: esse aí, que sou eu, esse aí está sugerindo aos irmãos viverem de forma libertina, sem lei. Quando nós dissemos, assim como Paulo disse, olha, você não deve se fiar, se comprometer com a letra da lei, mas com os princípios da lei. Até porque, segundo nós vamos ler agora, segundo nós lemos em Jeremias, Deus prometeu gravar os princípios de suas leis em nossa mente. Então você não tem um compromisso com a tábua. Por que não? Porque os princípios morais da lei de Deus estão agora dentro de você, e você é guiado pelo Espírito Santo. Por isso que você não deve ter compromisso com a letra da lei. Você é guiado pelo Espírito. Aí diz aqui, porque se o ministério da condenação... Qual ministério? A aliança, a velha aliança, fundamentada nas tábuas de pedra. Ministério da morte, ministério da condenação. Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. O que é permanente? Que glória permanente é esta? Senão a glória do próprio Deus manifestada na pessoa de Cristo,
que está sendo representado pela pessoa gloriosa e misteriosa do Espírito Santo. Esta é uma glória permanente. Não é segundo a glória de Moisés, que desvaneceu-se. O ministério da morte, conduzido por Moisés, que Deus firmou com seu povo através de Moisés, acabou-se, desvaneceu-se, não permaneceu. Deus firma uma nova aliança, não segundo aquela aliança que ele firmou com seu povo lá no deserto. Os termos agora são outros, ou seja, os princípios morais da vontade preceptiva de Deus expressa em suas leis estão dentro de nós. Dentro e não fora em tábuas de pedra. Tem um texto aqui da NVT, essa versão aqui, ó, nova versão transformadora, Romanos 3,31, que diz assim, olha só como é interessante. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Adventista, presta atenção. Quando a gente fala de nova aliança, a gente está se desfazendo dos princípios morais que Deus incutiu em nossa mente? Claro que não. Ele está... Veja, os princípios morais de Deus estão incutidos na nossa mente, de tal forma que agora, todos nós que fomos objetos da operação regeneradora do Espírito Santo, não precisamos mais sermos conduzidos a um conhecimento elementar de Deus, porque nós já o conhecemos, ele habita conosco, o Espírito Santo habita em nós. Eu não preciso que alguém diga para mim, PC, conheça a Deus. Eu tenho que dizer para esse irmão, eu já o conheço, irmão. Deus habita em mim. O Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo habita em mim e suas leis morais, ou seja, a expressão de sua vontade preceptiva, está dentro de mim. Eu não preciso de tábuas de pedra, eu não preciso que alguém venha me dizer... Conheça a Deus, PC. Não, por quê? Porque Deus habita em mim, irmão. E olha, como é que eu cumpro a lei? Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Você cumpre a lei agora, irmão e irmã adventista. É pela fé. Por que tem que ser pela fé? Porque você mesmo, você mesma, não dá conta de cumprir todos os pontos da lei. Ponha isso na sua cabeça, irmão. Nem o sábado que você afirma guardar segundo a letra da lei, você consegue guardar segundo a letra da lei. Você peca. Você cai aqui e acolá, você escorrega aqui e escorrega acolá, irmão, irmã adventista. Então você não pode se fiar na letra da lei, porque se você se fiar na letra da lei, você está ferrado ou ferrada. Estou usando um linguajar meio baixo, mas é para que você entenda. É pela fé que você cumpre os mandamentos, que estão inseridos dentro de você agora. Você está entendendo? Olha aqui, Paulo diz aqui em Romanos 8,4. Aqui mesmo, segundo essa nova versão transformadora. Romanos 8,4. Olha como é interessante. Vamos ler o 3 para contextualizar. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Está entendendo? A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Como é que você cumpre as justas exigências da lei que pesam sobre todos os cristãos?
pelo Espírito. Aí vem um ignorante, metido a besta, que eu não sei quem é, faço questão de não saber quem é, escreve aqui no comentário. Joga a sua Bíblia fora, então, falando para mim. Por que você está com a Bíblia aí? Joga ela fora. Já que você é guiado pelo Espírito, você não precisa da palavra de Deus mais. Jesus, misericórdia, Senhor, sobre a cabeça dessa gente ignorante. Essa gente que tem cérebro, mas eu acho que o cérebro que está na cabeça, na caixa cranial dessa gente, parece que é cérebro de feijão. Meu Deus do céu! Então, pelo fato da Bíblia afirmar que eu cumpro as exigências da lei pelo Espírito, eu posso jogar minha Bíblia fora. Eu não preciso de Bíblia mais. Olha, é essa a categoria de gente com quem a gente tem que lidar aqui na seção de comentários. Com esses adventistazinhos, sabe, burrificados, teimosinhos e teimosinhas, que nunca entenderam o que é evangelho e agora querem escrever aqui as maiores absurdidades acerca do que nunca souberam. Deixa eu ler na Nova Almeida atualizada, Romanos 8, 3 e 4. Olha só. Não, vamos ler do 1 ao 4. Presta atenção aqui. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nova aliança. Estão em Cristo, não lá em cima das tábuas da lei, sentado nas tábuas da lei. Não, estão assentados em Cristo, fundamentados em Cristo, radicados em Cristo. Para esses que estão em Cristo, e não na letra da lei, das tábuas, para esses que estão em Cristo, já não existe, veja, não existe. Algo que não existe é nada. Será que nós temos que ir mais longe? Não existe o quê? Condenação. Por que não existe? É porque eu sou santinho? O PC é santinho? Se tornou santinho da noite para o dia? Não! É porque eu estou naquele que é perfeito. Eu sou parte do corpo dele, como as irmãs Debbie Buffoni, Manuela Bosch e Ana Cláudia disseram na sua live, que elas apresentaram recentemente. Não existe condenação, não é por minha causa, não é porque eu sou santinho. Eu sou um santinho do pau oco, do ponto de vista humano. Mas eu estou assentado, fundamentado, radicado na pessoa de Jesus. Não existe condenação mais para mim. Acabou. Porque, verso 2, a lei do Espírito da vida. Veja, o Espírito Santo é o Espírito da vida, irmão. Não da morte. A letra da lei contida em tábuas, expressa em tábuas, mata, irmão, sem dó nem piedade. Ela não tem piedade nem misericórdia de você. Ela só tem uma função, é matar você. É matar você, é condenar você. Mas a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Veja que é por causa de Cristo. Livrou você da lei do pecado e da morte. Que lei é essa do pecado e da morte? Aquela gravada em tábuas de pedra que você tanto reverencia. Você tanto reverencia essa lei porque você precisa dela para enfiar a goela abaixo dos incautos à guarda do sábado. Porque senão você não será selado e você não será salvo se não guardar o sábado. Isto é coisa de seita. Seita. Isto é coisa de seita. A lei do Espírito da vida já te livrou da lei do pecado e da morte. Por quê? Porque você está em Cristo. Te livrou dessa lei. A lei das tábuas. Você está livre dela.
Ela não te condena mais. Ela perdeu o domínio sobre você. Ela perdeu o domínio sobre você. 3. Porque aquilo que a lei não podia fazer, o que ela não podia fazer? Salvar você, irmão. A lei nunca foi dada para salvar você. Ela foi dada para condenar você. Para que diante da condenação dela, você entendesse que você precisava de alguém para te salvar. Entendeu? Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. O que a lei não podia fazer, Deus fez. O quê? Salvar você. Salvar você. E assim Deus condenou o pecado na carne. Veja, Deus condenou o pecado na carne. Primeiro na carne de seu Filho, depois na nossa própria carne. Tanto é verdade que a nossa carne terá que ser substituída por um corpo glorificado. E isto só se cumprirá na volta de Jesus, não antes. Não antes. Assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei, a exigência da lei se cumprisse em nós. Preste bem atenção nisso. Em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por que eu agora, aos olhos de Deus, cumpro todas as exigências da lei? Por quê? Porque o Espírito Santo que habita em mim imprimiu essas exigências em mim mesmo. Ele é meu guia. É Ele. É Ele, o Espírito Santo que habita em mim é meu guia. A minha carne não quer nada com o Espírito Santo. A minha carne luta contra o Espírito Santo. Por isso que Paulo vai dizer aqui na frente que o meu corpo, né, esse corpo, essa carne, já está morto por causa do pecado. Esse corpo aqui é pecaminoso, nele não habita bem nenhum. Já está condenado. Agora, o Espírito vivifica. Eu vivo pelo Espírito. Vocês estão entendendo? Agora, o fato de viver pelo Espírito e não baseado na letra fria, da letra das tábuas de pedra, significa agora que eu devo viver libertinamente? Como? Agora eu pergunto a você, como eu vou viver de forma libertina se o Espírito Santo imprimiu a vontade preceptiva de Deus expressa em suas leis dentro de mim? Como? Me diga. Como que eu posso viver libertinamente se o Espírito que me controla? Eu não estou sob domínio da carne mais. O Espírito é que me domina. Agora, há quedas? É lógico que há. Há quedas? Há. Há pecados? Há. Por quê? Porque esse corpo peca, nele não habita bem nenhum. Agora aqui, em meu coração, em minha mente, eu sou de Deus, eu pertenço a Ele. Olha aqui o que Paulo diz aqui na frente. Romanos 8. Versos 12 a 14. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Como é que eu posso ir mortificar o quê? Os feitos do meu corpo carnal. Como é que eu posso mortificar? Através do quê? Da guia, do ministério do Espírito Santo em mim. Aqui, ó. É só através da guia, do poder do Espírito Santo em mim que eu posso... Veja, não é matar a carne da noite para o dia. Porque a carne está viva. Eu habito num corpo carnal. Espiritualmente falando, está condenado. Mas ele ainda vive. Ele está vivo. Eu estou vivo. Vocês estão entendendo?
Esse mortificar da carne é processual. Não é assim, ó, pluf, acabou, agora eu não peco mais. Como 2 pessoas já me disseram. Estão mentindo, né? Lógico. É pelo Espírito que a gente mortifica os feitos do corpo. É pelo Espírito. Mas isso é paulatino, é progressivo, é processual. 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Deus nunca irá abandonar um filho seu que por ele enviou Cristo para morrer. E como prova, enviou o seu Espírito para habitar em nós. Deus jamais vai abandonar um filho seu. Somos filhos, não bastardos. Somos filhos e não bastardos. Hebreus 8, a partir do verso 6, você vai ler o escritor da carta aos Hebreus, dizendo tudo isso que nós estamos afirmando aqui. Que uma nova aliança foi firmada, com base não na letra da lei, mas com base em uma pessoa, no que uma pessoa fez. E agora, a vontade preceptiva de Deus expressa em suas leis morais estão dentro de mim. E eu sou guiado pelo Espírito Santo, não por letra da lei contida em tábuas de pedra. A nova aliança está fundamentada em uma pessoa e no que ela fez por você. Veja o que disse Jesus em Mateus, eu vou encerrar. Capítulo 26, verso 28. O que Jesus diz lá? Mateus 26, verso 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, não em favor de todos. Não em favor de todos. Deus já sabia quem seriam esses muitos, porque ele derramaria seu sangue? Sabia. Sempre soube. Deus é onisciente. Jesus é Deus. Logo, Jesus já sabia por quem, eficiente e eficazmente, ele morreu na cruz. Ele estaria morrendo na cruz. E o seu sangue foi derramado em favor de muitos. Para o quê? Remissão de pecados. Todos os meus pecados foram parar sobre Jesus Cristo. Todos. Os que eu cometi no passado, os que eu estou cometendo no meu presente e os que eu cometerei no futuro, porque nem o passado, nem o presente, nem o porvir poderão me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Será que você entende isso, irmão, irmã adventista? A nova aliança está fundamentada não em letra da lei contida em tábuas. Eu estou com um gatinho aqui, vocês estão vendo ele miando? Manhoso. A letra da lei mata, mas o Espírito vivifica. Se você é guiado pelo Espírito, você é filho de Deus. Você não será. Você não é candidato a ser parte da família de Deus. Você não é candidato a ser filho de Deus. Você não é candidato ao reino de Deus. Você não é candidato à salvação, como afirma estupidamente a teologia adventista. Você é um eleito já para todas essas condições, todas essas coisas. Você foi eleito para isso, irmão. Você já é. Você já é. Para com esse negócio de falar, não, eu não posso dizer que eu estou salvo, porque Ellen White, em Parábolas de Jesus, diz que a gente não pode falar que está salvo e se sentir como salvo, porque senão a vida da gente vai de ladeira abaixo, a gente já começa a viver de forma libertina, de forma relaxada. É justamente porque você não tem convicção da sua salvação que você não tem paz. Você vive vida miserável dentro da igreja adventista porque não tem convicção e certeza da sua própria salvação. Aí você quer fazer o trabalho missionário, que o diretor do trabalho missionário insiste em que você faça todo sábado, né? Trazer as pessoas de onde elas estão para sua dúvida e incerteza.
para sua falta de convicção? Por quê? Porque você está fiando-se na letra da lei e não na guia do Espírito. O seu corpo, irmão, ele continua caindo e vai continuar caindo até Jesus voltar. O seu corpo, a sua carne, nele não habita bem nenhum. Mas graças a Deus que esta carne já está condenada por causa do pecado que habita nela. Agora a minha mente é de Deus, eu sou de Deus, o Espírito habita em mim. E por isso, veja, e por isso eu sou guiado pelo Espírito. E por isso eu não consigo viver uma vida libertina, porque o Espírito me refreia, o Espírito me guia, o Espírito me conduz. Posso cair aqui e acolá? Caio, porque eu habito num corpo condenado, carnal, cheio de pecado, no qual não habita bem nenhum. Mas a minha salvação está garantida, porque o Espírito habita em mim. Isso não significa que eu devo agora relaxar-me no sentido de viver uma vida libertina e não me preocupar em vencer os meus defeitos que meu corpo tem e que meu corpo vive tentando empurrar para cima de mim. Não significa que eu devo relaxar. É uma guerra todo dia. Meu corpo tem vontade de fazer só coisa ruim. Meu corpo, a minha carne. Eu tenho que vigiar, eu tenho que orar, eu tenho que lutar contra a minha carne. Agora, isso não significa que eu possa perder a minha salvação ou que eu não tenha a minha salvação. Mas como é que você pode perder aquilo que você acha que ainda não tem? Responda para mim, adventista. Se você não pode dizer que está salvo, como é que você pode perder aquilo que você acha que ainda não tem? Responda! Raciocine, Deus te deu cérebro, irmão, irmã adventista, para vocês pensarem. Larga esse negócio de viver pela lei, vivam pela nova aliança fundamentada em Jesus Cristo. Isso não significa que vocês têm que viver de forma libertina no mundo. O Espírito agora está dentro de você. O Espírito te livra, como já me livrou de muitas situações terríveis e espantosas. O Espírito já me livrou. Sai daqui. Esse lugar não é para você. Vai embora. Não faça isso. Isso é guia do Espírito, irmãos. Guia do Espírito. A nova aliança está fundamentada na guia do Espírito Santo. Agora, por causa disso, agora eu tenho que jogar, eu posso jogar minha Bíblia fora? Meu Deus do céu, só um adventista burro pode escrever um negócio desse. Só um adventista burro pode escrever isso. Porque eu sou guiado pelo Espírito agora, eu posso jogar minha Bíblia fora? Deixa de ser burro, irmão. Use esse cérebro que Deus te deu para pensar, não segundo o seu entendimento finitozinho, mas segundo isso aqui, ó. Segundo a sua palavra. Meu Deus do céu. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que a sua mente seja ungida pela luz do Espírito Santo, pelo óleo do Espírito Santo. Que Deus faça um milagre na sua mente. Que Ele produza um milagre na sua mente. Para que você se liberte, irmão, irmã adventista, dos erros crassos que a sua igreja propõe para você. Olha aqui no meu olho, irmão, irmã. Eu não falo isso com ira no meu coração. Eu não falo tudo que eu falo com ódio no meu coração. Nós estamos aqui ministrando há 7 longos anos, pensando no seu bem-estar, querendo que você se livre dos laços da ignorância, do erro, da mentira.
Eu não estou aqui propondo que você leia nenhum livro. Eu estou propondo que você leia a sua Bíblia de modo inteligente, livre. Você não disse que é livre? Leia a sua Bíblia com liberdade, não segundo os parâmetros que a sua igreja lhe impõe. Não segundo a lente de Ellen G. White, mas segundo a lente do Espírito Santo que habita em você, irmão. Olha o que eu estou falando para você. Eu não sou como aquele debochado arminiano que diz aqui que tem 9 motivos do porquê um adventista não pode ser salvo. Eu não penso assim porque a Bíblia não me autoriza a pensar assim. Mas aquele debochado arminiano, aquele debochado, aquele cínico, metido a besta, ele acha que você, irmão ou irmã adventista, você não pode ser salvo. Eu penso o contrário. Porque a Bíblia me diz, Deus salva quem Ele quer. Ele salva quem Ele quer. Quando Ele quer. Onde Ele quiser. Do jeito que Ele quiser. Mas saiba de uma coisa, quando Ele salva pela sua graça unicamente. É graça, é favor imerecido. Não há nada que você possa fazer, irmão adventista, irmã adventista, para merecer a salvação que Deus já te deu. No entanto, você não tomou posse dela, porque a sua igreja diz que você não pode tomar posse dela, porque se você tomar posse dela, você vai ladeira abaixo. Isso tudo é só para te prender, te enlaçar. Aí você adquiriu aquela síndrome de Estocolmo, que passa a gostar do sequestrador, daquele que sequestrou você, daquele que te tirou a liberdade. Você passa a amar o sequestrador. Quem é o sequestrador? Seu sequestrador, irmão ou irmã adventista. É a igreja na qual você está. Ela te sequestrou e você passou a amar o sequestrador. Você foi acometido pela síndrome de Estocolmo. Mas a Bíblia está aqui para te libertar dessas cadeias do erro, dos sofismas sustentados e postulados pela sua igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é, sim, uma seita. É sim, mas Deus pode salvar quem Ele quiser, inclusive dentro de uma seita, Ele pode salvar porque Ele é Deus. Ninguém pode dizer para Deus sim, o que o Senhor está fazendo, Senhor? O Senhor não percebeu que tem 9 razões do porquê o Senhor não pode salvar alguém que está numa seita? O Senhor não percebeu isso? Tem 9 motivos, tem 9 razões. Eu já escrevi aqui no meu sermãozinho, no meu livrozinho. Vai dizer um debochado arminiano que está aqui, cínico, sarcástico, debochado, metido a besta, dizendo que existem 9 motivos do porquê você, irmão adventista, você, irmã adventista, não pode ser salvo. Ele nem salva. Eu não digo isso, eu não tenho essa coragem absurda. Eu não sou prepotente e arrogante ao ponto de dizer isso, mas tem um debochado arminiano aqui que diz isso, acerca de você. Quem me acompanha aqui sabe. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.